vamos ler apenas um versículo, abrissem a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 4. E eu queria pedir que os irmãos lessem esse texto no 3, tá? Eu vou contar até 3 e os irmãos farão a leitura desse texto. 1, 2, 3. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos com o nosso coração contrito diante da Tua presença. Vamos falar sobre choro, sobre lágrimas, e o Senhor continua comunicando-se com esta expressão tão poderosa de amor. O Senhor nos declarou que felizes são aqueles que derramam lágrimas, e nós queremos compreender isso, Pai. Só que nós não queremos compreender segundo a exegese humana, nós queremos compreender segundo a Tua doce vontade. Por isso, fale-nos nesta noite, por Tua misericórdia e graça, e comunique-nos a Tua vontade neste santo lugar, em nome de Jesus. Amém. Jesus faz uma declaração que parece paradoxal, estranha. Se você fosse um tradutor da Escritura, e se você desejasse traduzir do grego, língua original, escrita do Novo Testamento, hebraico é o antigo, grego é o novo, aramaico em algumas partes da Escritura. Se você desejasse ser um tradutor, e se você, ao traduzir esse texto, se você escrevesse assim, felizes são os infelizes, você não estaria errado. É um paradoxo, sim ou não? Ora, chorar está sempre relacionado a sofrimento. E aí Jesus vem e diz assim: felizes são os que choram. Parece um paradoxo. E é no mínimo estranho ouvir isso do Mestre. A palavra grega que Jesus utiliza nesse texto, a gente precisa entender que existem algumas palavras no português que no grego tem várias declinações. Algumas palavras no português, no grego, você tem várias palavras para explicar a intensidade. Por exemplo, choro, você tem várias palavras. E nesse texto de Mateus 5 e 4, Jesus usa a palavra choro com a intensidade mais elevada de todas. É a mesma palavra que no hebraico foi utilizada quando Jacó recebe a túnica ensanguentada de José e começa a gritar desesperado. Quando Jesus diz bem-aventurados que choram, essa palavra ela é uma palavra tão densa, tão pesada, que traduzida significa o seguinte: é alguém prantear sem conseguir conter-se por ter perdido a pessoa que mais ama. Você consegue imaginar o tamanho dessa dor? A pessoa chorar de forma incontida porque perdeu a pessoa mais amada. E aí é essa dor que Jesus está dizendo: bem-aventurado são os que sentem isso. Bem-aventurado são os que são afetados por essa dor. Bem-aventurado são os que são marcados por esse sofrimento. Ora, chorar, irmãos, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Chorar expressa muitas coisas.
Quando a gente olha para a vida, a gente percebe que o choro expressa vida. Todos os irmãos e irmãs, e este que vos fala, ao nascer, a primeira ação foi o quê? Quando não chora, é preocupante, né? Tem que levar uma tapinha, não tem? Tem a ideia da tapinha lá, né? Se não chora, preocupa. Se chora, está saudável. O choro é a confirmação de que existe vida passando pelos pulmões e existe oxigênio oxigenando o cérebro. Então, quando a gente olha para a existência, o choro é uma expressão de vida. E a criança chora de forma despreocupada. Quando chora, ela não está pensando no escândalo de chorar naquele ambiente. Quando chora, ela não está preocupada se a altissonância de sua voz é elevada, se incomoda ou se não incomoda. Ah, pastor, pois quando eu estou no culto que eu vejo uma criança chorando, é uma falta de educação dos pais. Porque essa criança, ela deveria aprender a não chorar. Aí você tem que olhar para o irmão e dizer assim: meu irmão, você aprende a não comer, a não pensar, a não respirar e não andar? Não, você não consegue mais aprender isso, porque você sabe fazer essas coisas, então você não desaprende. A única coisa que a criança sabe fazer é chorar. Amém, irmãos? E chorar para a criança é comer, sim ou não? É andar. Ela não sabe andar, ela chora, aí o pai se levanta, ela vai receber um ventinho lá fora. Tem fome, ela chora, ela começa a perceber que o choro tem um poder extraordinário de mover a mãe. E aí ela começa a fazer um trabalho de manipulação. Sentiu fome, aí ela saca a arma, dá aquele berro. Ela vai ganhar duas coisas: colo e leite. Olha que bênção. E ela começa a associar o choro a coisa muito boa. E começa a perceber tudo que ela quer. Afinal de contas, o mundo gira em torno dela. O mundo existe para ela. A temperatura existe para ela. Sim ou não, irmãos? E ela começa a perceber que é bom demais chorar, porque quando ela chora, as coisas acontecem. E na prática, é o que ela sabe fazer. Ela, na verdade, não está tão preocupada se no choro incomoda, ou se o momento é inadequado, ou se o ambiente é inadequado. É a forma de comunicar-se, irmãos. E ela não precisa usar nenhum tipo de mascaramento, ela não precisa utilizar nenhum tipo de disfarces. Se doeu, chorou. Nós começamos a aprender a disfarçar a dor. Aí o que acontece? Nós sentimos um abalo sísmico na existência, mas como a gente aprendeu a disfarçar a dor, o que a gente faz? A gente engole o choro, né? Suporta e não chora. E aí a gente vai suportando, afinal de contas, nós só fazíamos isso quando criança. Chorávamos de forma despretensiosa, independente de qual fosse o ambiente, hora ou local. O que nós queríamos era chorar. Ora, estava doendo, a resposta imediata era o choro. Só que à medida que a gente vai maturando, a gente vai perdendo essa capacidade de acessar o choro. E aí a gente vai aprendendo a disfarçar a dor, pensando que o disfarce da dor trará solução. Só que Jesus já nos ensinou que não tem como você entrar e acessar o reino dos céus se você não voltar a chorar.
se você não voltar a cuidar da sua vida, se você não voltar a pensar como criança. Criança não usa disfarces. Criança é desnudada na presença de todos. Criança expressa o que está sentindo. E o que o nosso Deus está dizendo é que nem Ele conseguirá proteger você se você construir muitas muralhas e se você se esconder por entre essas muralhas. O que o nosso Deus está te convidando a fazer nesta noite é pegar uma britadeira, derribar essas muralhas e se colocar diante da presença do seu Deus contrito, quebrantado. E se necessário for derramar lágrimas ante a presença de Deus como a criança, Deus tem colo e consolo e conforto para a sua vida nesta noite. Mas você não foi convidado para carregar disfarces. Você foi convidado para chorar e ser confortado. Você foi convidado para derramar lágrimas e Deus enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Você não foi convidado para ser um super-homem, uma super-mulher, com suportabilidade para todas as dimensões da existência. Você foi convidado para ser uma criança que depende do leite, que depende da Escritura e que sabe que o cuidado do Senhor será intenso em direção à sua vida e à sua existência. Choro é vida, irmãos. Choro é vida. Sabe de uma coisa? Nós temos uma profunda dificuldade de aceitar que as pessoas nos digam o que nós somos. A gente prefere usar disfarce. Olha, se eu pedisse aqui todos os irmãos da igreja, viu, irmão Marcos? Se eu pedisse aqui a todos os irmãos da igreja para dobrar o joelho e fazer uma oração, e a minha oração seria de Paulo. Se você orasse, eu ia dizer assim: irmãos, vamos orar, e a oração seria assim: Deus, eu sou um miserável diante da sua presença. Todos orariam assim, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você teria dificuldade para se colocar como miserável diante do Eterno? Claro que não. Porque o apóstolo Paulo diz: miserável é o homem que sou. E você pode ser muito crente, mas eu acho difícil que você seja mais crente que Paulo. Pastor, é porque o senhor não me conhece. Conheço mesmo não, mas eu conheço Paulo. É por isso que eu estou dizendo isso. E o Paulo disse que era indigno porque ele estava na presença de Deus. Então eu tenho certeza que se eu dissesse assim: irmão, vamos fazer essa oração, todos os irmãos e irmãs fariam, sem dificuldade. Porque diante de Deus, irmãos, quem é alguém diante de Deus? Agora, se eu fizesse aqueles movimentos que aqueles pregadores assim, do mistério, né, gosta de fazer. Se eu dissesse assim, ó, olhe para o irmão que está do seu lado, né? Tem gente que faz isso 20 vezes numa mensagem. Aí diga assim para o irmão: você é um miserável. Eu não faço isso não viu, irmão? Eu estou só citando aqui porque eu tenho medo de acontecer uma briga e a gente ter que parar o culto. Do jeito que tem um bocado de militar aqui, é capaz de não dar certo esse negócio, né? Faça isso não, irmão. Estou só citando um exemplo, em nome de Jesus. Irmão, se você ouvisse isso da boca do irmão que está do seu lado, você ia para casa e ia dizer assim: rapaz, um envenenado daquele me chamar de miserável, rapaz, eu não estou dizendo. E você ia guardar isso. E domingo, quando você chegasse, se ele tivesse sentado no mesmo lugar, você ia sentar 2 filas à frente. E quando fosse passando, você ainda ia pensar: olha o miserável, onde é que está? Miserável é ele. Porque como crianças, nós devemos ser, diante das pessoas, o que nós somos diante de Deus. E não importa muito quem você é. Se você é servo de Jesus, não importa muito o seu nome, a sua posição, o seu status, o seu cargo, se você é bilíngue, trilíngue, se você tem pós-doc, se você tem doutorado, se você... Não importa.
Se você é simples, se você é dona de casa, se você não sabe ler, se você sabe ler, não importa diante de Deus. O que importa é que todos nós somos como crianças, desnudados. E a única coisa que a gente pode fazer, e fazer muito bem, é chorar. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus transfere com palavras inteligíveis o nosso gemido inexprimível. E quando a gente só sabe gemer, o Espírito de Deus leva a nossa oração à presença do nosso Pai. Bendito seja Deus. Essa é a linguagem que Deus vê. Essa é a linguagem que Deus transcreve. Por isso que nessa noite, você que entrou aqui marcado pela dor e pelo sofrimento, eu tenho uma palavra para você. Você não precisa da palavra certa. Você está no único lugar que você poderia estar. Você está no lugar da manifestação do Eterno. Prostre-se e quebrante-se perante a face dele, pois o Senhor tem consolo para a sua vida nesta noite. O choro expressa vida. Em segundo lugar, o choro expressa comunicação. A gente vai crescendo, maturando, e a gente vai percebendo que o nosso choro já não atrai tanto a atenção da nossa mãe. A gente vai percebendo que nós começamos a não mais chorar. E aí a gente vai chegando à fase da adolescência, e a gente começa a compreender que quem chora é porque está fragilizado, marcado. Alguém que chora é alguém vulnerável. Alguém que chora é alguém incapaz. Alguém que chora é alguém desprotegido e descontrolado. E nós começamos então a perder a capacidade de comunicar-se a partir das lágrimas. Eu lembro, meu sogro é pastor no interior, e ele estava pastoreando um campo. Aconteceu uma situação muito inusitada. Uma senhora havia morrido na igreja, era uma senhora muito querida, a Cíntia lembra da história. E aí ela foi para casa, as exéquias estavam acontecendo na sala da casa dela, e aí ela tinha um filho assim, muito crente, aqueles filho sacrossanto, né? E aí estavam todas as irmãs chorando muito na sala. Aí o filho foi à frente e disse assim: podem parar. O meu sogro contando é muito inusitado. Eu não quero ninguém chorando. Podem calar a boca. Minha mãe era crente. E ela está no céu. E se vocês estão chorando é porque vocês não acreditam que ela está. Pode calar a boca. Eu não quero ninguém chorando. Aí uma irmã se atribulou, ela já estava chorando assim há uma meia hora. Ela ficou com raiva e foi lá, agarrou assim na irmã e disse: eu choro, choro e choro. Aí ninguém aguentou, começou a rir no velório, irmão. O negócio atribulado. Agarrado assim, eu choro, choro, quero saber quem é que me impede de chorar. Eu choro, choro, choro. Aí ficou chorando. Aí outro irmão: tá bom, irmã, chore, chore em nome de Jesus. É um contrassenso, né? Ele acha que porque ela vai para o céu, ela não deixará saudades. Irmão, quem aqui quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu hoje à noite?
Foi menos mãos, viu, irmão? Foi menos mãos. Você vê que no primeiro todo mundo levantou. No segundo eu só vi umas 5, 6. Hã? Eu me lembro, viu, irmão, do pastor amigo meu, ele quase 100 anos. O filho dele chegou e disse: pai, o filho dele também pastor, o senhor fala tanto do céu. O senhor está quase 100 anos, papai. Eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor não pede a Jesus? O senhor tem comunhão com Deus, o senhor não pede a Jesus para ele vir lhe levar essa semana? O pai dele olhou para ele e disse: meu filho, vá primeiro. Vá na frente. Você está apressadinho? Então vá na frente. Está querendo ir? Então corra. Eu chego lá depois. Você sabe por que nós queremos ir para o céu e não queremos morrer? Porque nós somos a maior contradição do universo. Nós somos o maior paradoxo do universo. O cristão é o maior paradoxo do universo. Porque em Cristo nós não precisamos morrer para ir para o céu. Nós precisamos aceitá-lo para ir para o céu. Amém, irmãos? Isso é uma verdade poderosa. O céu não começa quando você morrer. O céu não começa depois da morte. O céu começa depois da morte de Jesus. E antes da sua morte, quando você aceita a morte dele e a sua ressurreição, o céu é inaugurado na sua vida e na sua história. Isso é uma verdade poderosa, extraordinária. É por isso que nós queremos ir, nós queremos ficar. É por isso que a gente fica numa dúvida extrema, se vamos gozá-lo plenamente, ou se permaneceremos neste lugar, vivendo em santidade e gozando da sua presença em algumas instâncias da vida. Em alguns momentos da vida, em outros não. A gente sofre, a gente se angustia, mas a gente sabe que Ele está conosco. Eu queria que você compreendesse isso nesta noite. Se você tiver que chorar, chore pelos seus pecados. Quando Caim matou Abel, ele disse uma frase. A frase de Caim foi assim: o meu castigo é tamanho que eu não posso suportar. Isso é remorso, não é arrependimento. Pastor, como é que o senhor sabe que isso é remorso e não é arrependimento? Porque Caim está afetado e chorando por causa do castigo. Pastor, e qual é a diferença do remorso para o arrependimento? É que alguém que tem remorso vem à frente, se reconcilia, vai ao aconselhamento pastoral, conta a história toda. Mas ele faz isso por causa do castigo, como Caim. O meu castigo é tão elevado que eu não consigo suportar. E qual é a diferença para o arrependido? É o Davi. O Davi, ele perde o filho gerado no ventre de Batseba. O Davi, ele tem os seus filhos revoltos contra ele. Um filho violentando a filha. A família totalmente desestruturada. Mas ele não vai diante de Deus dizer assim: o meu castigo. Não. Ele chega diante de Deus e diz assim: o meu pecado está diante de mim todos os dias da minha vida. Quando ele dobra o joelho, ele diz assim: contra ti pequei, somente contra ti pequei. Pastor, eu queria saber a diferença de remorso para pecado. É simples.
Quem tem remorso olha para o castigo. Quem tem arrependimento olha para o pecado. John Wesley disse assim: as lágrimas derramadas pelo pecado pessoal são as lágrimas mais preciosas da sua vida. Bem-aventurado são os que ainda choram quando pecam. Você está entendendo? Você está entendendo que Jesus está dizendo assim: você não é bem-aventurado quando está sempre sorrindo. Você é bem-aventurado quando você não está petrificado diante da sua vida de pecados. Você é bem-aventurado quando você ainda é afetado pelas decisões incoerentes que você tomou, pelos caminhos de trevas que você colocou os seus pés, pelos lugares inadequados que você caminhou, pelas palavras desnecessárias que você lançou ao ar, pelas ações incontidas que você fez. Se isso não te afeta, você se tornou pedra. E se você se tornou pedra, você não chora. E se você não chora, você não sente. E se você não sente, você não precisa de consolo. Mas se você sabe que não está na posição que deveria estar, se você sabe que os seus lábios não foram sacralizados, se você sabe que você viveu de forma inadequada, e se isso afeta o teu coração, se isso traz tristeza à tua alma, tem uma palavra de Deus para você. O Deus que te conhece quer trazer consolo sobre a sua história. E o consolo de Deus é a restauração de tudo aquilo que você perdeu. O consolo de Deus é Deus colocando diante dos teus olhos os dons que foram lançados fora. O consolo de Deus é Deus reaquecendo a tua alma para o desejo evangelístico. O consolo de Deus é Deus reaquecendo a sua alma para o desejo pela oração, pelo jejum, pela leitura da Escritura. Deus deseja consolar. Deus deseja consolar. Consolar. E aí eu quero concluir essa fala lembrando que Jesus disse em Lucas 6:25: ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Amém, irmãos? Quando Jesus diz que nós devemos chorar, Ele está nos ensinando que só é feliz quem chora por causa de 3 verdades importantes. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Se trouxe caneta, registre. Primeiro, só chora quem ama. Existem muitas pessoas que não querem correr riscos, porque pensam que chorar é se submeter à situação mais constrangedora e terrível da existência. E por medo das lágrimas, não correm riscos. Jesus diz assim: bem-aventurados são os corajosos, que choram. Porque se você chorou, é porque você não passou a existência sem amar. Se você chorou, é porque você preservou o que há de melhor no ser humano. Você tinha perdido lá na infância, você continuou preservando. Bendito seja o nome de Jesus. Se você chorou, é porque você amou. Se você chorou, é porque você foi afetado por alguém. Se você foi afetado por alguém, é porque este alguém teve um espaço no seu coração. Pastor, o senhor está dizendo que é uma bênção ser traído? Não. O senhor está dizendo que é uma bênção ser colocado de lado, ser esquecido? Não. Eu estou dizendo que existe uma maldição muito maior. Sabe qual é?
não correr riscos. Deus não nos garantiu, irmãos, que nós passaríamos pela existência sem enfrentar dramas e problemas. As tempestades fazem parte da existência de todos os crentes que aqui estão. Os medos afetam todos os nossos lares. Não há nenhuma casa aqui que não seja afetada pelo medo. Mas não há nenhuma casa aqui que não seja protegido por aquele que nos guarda, debaixo da sua sombra onipotente. E o que Jesus está dizendo é: se permita chorar. Porque se você se permitir chorar, é porque você amou. Amém, irmãos? Não há dor no grito de uma mãe que acolhe o filho aprisionado às drogas. Se esse choro é repleto de amor. Não há dor no cônjuge que tem que despedir-se daquele que parte, ou daquela que parte. Se esse choro é repleto de amor. Sabe por quê, irmãos? Porque se existe amor na despedida, e se existe amor na decepção, você de repente descobriu que seu filho está envolvido com uma coisa que te afetou profundamente. Você chorou. Se você chorou é porque você amou. E se você amou, é porque um dia você viveu a experiência mais extraordinária que alguém pode viver. A experiência de abençoar e de ser abençoado por alguém. A experiência de acolher e de ser acolhido por alguém. Portanto, não deixe de relacionar-se com o irmão que está do seu lado, com um colega do seu trabalho, porque você está protegido, e tão protegido que você não se permite abrir-se para o novo. Deus nesta noite está nos dizendo que tem o desejo de transformar esta comunidade em uma comunidade mais acolhedora ainda. Agora, para que esta comunidade seja acolhedora, nós precisamos correr riscos. Amém? Segundo lugar, quem não chora, não vive a humanidade. Está petrificado, como eu disse anteriormente. Quem chora, continua vivendo a experiência do infante, do ser criança. E não há nada mais belo e mais desejável do que o ser criança. Existe uma frase que eu já citei para os irmãos e volto a repetir. Nós passamos a vida toda trabalhando para que os nossos filhos se tornem, de crianças se tornem adultos. E Deus passa a vida toda trabalhando para que os adultos se tornem crianças. É esse o desejo de Deus. Que nós sejamos crianças, singelas e conscientes da nossa missão e da nossa responsabilidade. E em terceiro e último lugar, nós precisamos chorar, porque o choro é a sala de estar preparada por Deus para o Consolador habitar. O choro é o espaço na sua vida que Deus pensou para o Paracletos, o Espírito de Deus encher. O choro é como aqueles vasos que estavam no casamento vazios. Metretas e metretas cabiam naquele lugar. E então a água lança-se sobre aquele espaço. E o milagre de Deus se estabelece naquele lugar. O choro é um convite ao consolo. E Deus está dizendo: chore, porque eu desejo me relacionar com vocês. Chorem, porque eu desejo ter vida diária com vocês. E todo que chora será consolado. Você vai citar agora um versículo para o irmão que está do seu lado para a gente concluir. Você vai olhar assim dentro dos olhos dele ou dela, né? Igual os pregadores fazem. E você vai dizer assim: o choro, diz aí para ele. Diga em nome de Jesus. Pode durar
a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Você tem que ir para casa com essa palavra no coração. Você sabe o que é que vem de manhã? O sol. E esse sol é o sol da justiça que resplandece em nós. E é essa a palavra de Deus para esta comunidade nesta noite. Nós vamos concluir esse culto. Eu espero, irmãos, que os irmãos estejam gostando dessa jornada, né? São palavras breves, de 35, 40 minutos, mas são palavras que, se plantadas e enxertadas na nossa alma, poderão nos fazer muito bem. Quem foi abençoado nesta noite, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar, domingo próximo, eu queria convidar todos os irmãos para domingo próximo estarem aqui na Escola Bíblica Dominical. Às 9 horas, nós teremos a confraternização da EBD. Sim, amanhã, irmãos, o culto é 19h30, tá? As irmãs estarão saindo daqui às 7 em ponto, né? 19h30 nós teremos o culto. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar pelo nosso irmão Erma. Irmão Erma está no desafio, numa batalha de gigantes, viu, irmãos? Está concluindo um doutorado. E ele vai viajar para a qualificação dele. Inclusive nós vamos ter no domingo, ele vai trazer um material. O irmão Erma, irmão, é 17 livros, irmão Erma? Irmão Erma tem 47 livros escritos, viu? Só para começar, sobre gramática, né? E ele está na fase final do doutorado dele. Nós vamos estar abençoando o irmão Erma. Vamos trazer na Santa Ceia esses livros para os irmãos que desejarem, para abençoar o ministério do irmão Erma e para abençoar a vida dele. Ele vai concluir o doutorado e nós vamos ajudá-lo a pagar a passagem para que ele possa então fazer a sua defesa. Vamos orar pelo irmão Erma em nome de Jesus. E eu tenho 3 notícias boas para trazer para os irmãos. 3 notícias boas. Eu tive uma reunião ontem com o pastor Antônio José. Eu pedi 3 coisas e ele disse sim para as 3. Olha que benção. Só que eu só vou dar a notícia domingo que vem, né? Então, venha para o culto para você saber. Tá certo? Amém? Canjica e pamonha de graça. Você só dá uma oferta de R$3. Não é bênção? Né? Irmã Fatinha vem aqui orar por nós, nos abençoar, em nome de Jesus. Irmã Fatinha é a nossa missionária, né? Missionária abençoada, que Deus tem levantado neste lugar com autoridade. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma noite, por mais uma oportunidade. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença. Queremos, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que tudo que foi falado, Senhor, vindo de ti nesta noite, venha fluir nos nossos corações, em nome de Jesus. Abençoa aqui o meu irmão, Senhor, que vai concluir aqui esse estudo. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram enfermos. O Senhor sabe, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Te apresento, Senhor, a minha família. Está precisando, está passando por um momento muito difícil, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um. E nos despede em paz, em nome de Jesus. Tudo, Senhor, eu te peço e já te agradeço. Amém. Irmãos, só avisar os irmãos que eu vou ter que sair logo após o culto, que a gente vai na casa da família que está enlutada, que perdeu o ente querido, e nós queremos trazer uma palavra a esta família, tá certo? Então, se algum irmão desejar conversar conosco, a gente conversa no próximo domingo, tá? A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a igreja. E quem tem fé, diga amém. 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 Deus abençoe.